2, de 1 a 10. Nessa semana, eu tive o privilégio de dar aula para a turma do módulo 2. Quem é do módulo 2 aqui? Levanta a mão, deixa eu ver a turminha aqui. Vocês gostaram da minha aula? Mais ou menos? Ótimo. Vou pagar um café para vocês depois. Foi muito bom o nosso tempo juntos e nós falamos. O tema da aula foi religiosidade versus relacionamento com Deus. E é um tema muito bacana de a gente conversar, de a gente poder entender melhor a forma de nós nos relacionarmos com Deus verdadeiramente, ou como Deus planejou a nossa relação com Ele. E em contrapartida nós também vimos que nós corremos o risco ou podemos viver uma religiosidade esvaziada de Deus, não é? Nós podemos praticar uma religião sem necessariamente termos uma relação real com Deus. Então, nós conversamos muito sobre isso, foi muito legal, porque houveram ali perguntas, né, paradigmas, e foi muito gostoso. E quando eu saí dessa aula, eu fiquei pensando e refletindo sobre como é importante nós entendermos a mensagem do Evangelho. Como é importante nós termos clareza do que Deus propôs em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E reconciliação fala de relacionamento. É isso que Deus espera de nós, uma relação genuína, autêntica. E eu é fato que a falta de entendimento a respeito dessas coisas prejudica a nossa caminhada. E então eu orei a Deus e eu quero compartilhar com vocês essa passagem de Efésios capítulo 2, porque o apóstolo Paulo aqui ele traça 3 cenários bem importantes, interessantes nós entendermos. E o desejo do meu coração é que você saia daqui com mais clareza sobre o plano de Deus, sobre o caminho da salvação. Amém, queridos? Amém. Que assim a gente possa ser ministrado pelo Espírito Santo e termos a revelação real do plano e do propósito dele na nossa vida. Quero te convidar a fechar os olhos para nós orarmos. Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva e verdadeira. Amém. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos ter entendimento claro sobre quem tu és e a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Portanto, nós nos sujeitamos a ti nessa noite, nós nos dobramos em humildade e reconhecemos, Senhor, que só tu és Deus e de que só o Senhor pode mudar de fato a nossa vida. Portanto, nos ensina nessa noite, ministra as nossas vidas. Eu oro, o Espírito Santo fala com cada um de forma individual. Ministra cada indivíduo aqui, Senhor, na medida daquilo que ele precisa. E que assim todos nós possamos ser cheios da tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Efésios capítulo 2. Vou ler com vocês. A Dani está ali no telão, você pode acompanhar. Eu vou ler direto, depois nós vamos dividir esse texto em 3 partes, tá bom? O meu objetivo aqui é ler, explicar e aplicar isso na nossa vida, tá bom? Então vamos junto nessa? Amém? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Aqui está o cenário 1, tá, pessoal? Vamos continuar. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida
que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Esse é o cenário 2. O cenário 3 agora: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém, amados? Amém. Eu quero dividir esses 10 versículos em 3 cenários distintos. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa no primeiro cenário mostrando qual era a condição da humanidade, qual era a nossa situação antes de nós conhecermos a Cristo. Paulo deixa claro que nós estávamos como, queridos? Mortos, espiritualmente mortos. Esse é o cenário que o apóstolo Paulo apresenta para nós. E nós estávamos mortos por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte espiritual. O pecado é a morte da alma. Nós estamos mortos para Deus, ou em outras palavras, nós estamos separados da vida de Deus. Então o cenário que Paulo apresenta é um cenário, num primeiro momento, de morte espiritual. Mas ele também fala sobre escravidão. Também é um cenário de escravidão, porque ele diz que nós seguimos um mau caminho deste mundo e nós fazíamos ou vivíamos de acordo com a nossa própria natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então nós também éramos escravos da nossa própria natureza. Então estávamos mortos para Deus, separados da vida de Deus, e éramos refém ou escravos de nós mesmos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. A Bíblia diz que a nossa natureza humana, ela é pecaminosa, e nós vivíamos, o nosso estilo de vida era daqueles que desobedeciam a Deus. Mas também Paulo diz que o cenário também era de condenação. Por causa disso, diz ali no final, eu não sei qual é o versículo, mas ele diz: assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, havia também ali uma sentença sobre a nossa vida de condenação. Eu estava lendo alguns comentários a respeito desse texto, e um interessante que eu vi é que quando fala que nós estávamos mortos, é como se nós fôssemos um cadáver vivo. Quem já viu um cadáver vivo aí? Se você já viu, corre. Corre, porque não é coisa boa, não. Corre. Sai correndo porque... Mas o termo é essa ideia de que nós estamos vivos na nossa natureza humana, mas mortos para Deus. É a ideia de que nós estamos sem a graciosa presença do Espírito de Deus na alma. Então somos incapazes de pensar, desejar ou fazer algo que seja sagrado. Portanto, nosso estilo de vida é governado pelos nossos desejos carnais e por uma consciência corrompida. E assim nós vivemos. E assim nós seguimos. Então é importante, queridos, nós entendermos o Evangelho, ele só faz sentido, essa boa notícia de salvação só faz sentido quando nós entendemos qual a nossa condição, qual a condição da humanidade sem Cristo. É uma condição de morte, é uma condição de escravidão e de condenação, há uma sentença de morte sobre as nossas vidas. E algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Algumas pessoas se sentem um pouco ofendidas quando nós falamos isso.
teve essa experiência? Aqui em Floripa não, pessoal? Parece um pouco ofensivo você dizer que nós somos pecadores. É interessante que Paulo, quando ele começa a escrever aqui, ele começa a falar assim, vocês, né? Vocês estavam espiritualmente mortos, vocês seguiam o mau caminho. Mas de repente ele muda um pouco a pessoa ali, e ele fala assim, de fato, todos nós éramos como eles, então ele se inclui, né? A Bíblia diz que todos pecaram e não há um justo sequer. Todos pecaram. Portanto, é importante nós entendermos a nossa condição. Eu falava sobre isso porque muitas vezes as pessoas, por algum motivo, eu não sei dizer necessariamente qual é essa razão, mas algumas pessoas acham que são boas o suficiente para merecerem a salvação. Vocês já encontraram pessoas assim? Aqui tem em Floripa também? Tem, né? Pessoas que acham que de fato elas são boas. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Talvez você até seja. Eu acredito que você seja uma pessoa boa. Talvez você tenha crescido numa família legal, e com pais, né, maravilhosos, e que cuidaram de você, te deram uma boa educação. Talvez você tenha valores morais e éticos, e você persevere neles, e tente viver uma vida legal assim. Isso é muito massa. E não há nada de errado nisso, maravilhoso se todos nós pudéssemos viver neste nível. Mas nós sabemos que dentro de nós existe o quê? O cabra safado. Existe um cabra safado dentro de nós. E se você negar isso, isso só mostra que você é mais cabra safado ainda. Porque você é um cabra safado mentiroso, soberbo, arrogante e orgulhoso, porque você é incapaz de perceber o mal que habita a tua vida. Porque por mais que você possa viver uma vida com padrões éticos muito bons, você odeia, você é ganancioso, você é avarento, você é invejoso. Ou não, aqui em Floripa não. Ela não é, pessoal. Mais ou menos, né? Mas se nós fizermos uma avaliação rápida, você não precisa ser muito espiritual para perceber isso, não é, pessoal? Você não precisa ser muito iluminado para ver a miséria que habita a tua natureza. E é disso que Paulo está dizendo, nós somos réus. Nós somos réus condenados. Nós precisamos entender que precisamos de salvação. É isso que Paulo está dizendo. Tem algumas frases que ajudam a gente a entender isso um pouco. Eu separei duas que eu gosto bastante. A primeira é que diz assim: o bem que faço de dia não compensa o mal que pratico à noite. Quem já ouviu essa frase? Fala para o teu irmão: o bem que você faz de dia não compensa o mal que você pratica à noite. O que essa frase está dizendo é que não é uma questão de balança, né? Tipo, não é aquilo que você faz que vai compensar o mal. Como se fosse possível compensar o mal com o bem que você faz. Nós somos réus confessos. E uma coisa não vai compensar a outra. Uma outra frase que eu gosto bastante, que vai fazer você pensar um pouco sobre você, é: não vamos entender o quanto somos mal enquanto não percebermos o esforço que precisamos fazer para sermos bons. Deu um nó aí? Repete, por favor. Não vamos entender o quanto somos mal enquanto não percebermos o esforço que precisamos fazer para sermos bons.
Quem falou que é verdade? Não, é verdade isso. Sabe por quê? O mal, ele é tão natural. Ele brota, né? Não é, pessoal? É igual um mato. A gente arranca aqui né? A gente arranca esse mato do estacionamento. Dá um trabalho. Ela está rindo de mim, eu falei, eu não sou boa, sou muito bom. A gente arranca o mato, ali o mato cresce. Como o mato cresce? Não é, pessoal? Uma praga, né? É assim a nossa natureza. As coisas más, elas brotam. A gente não precisa se esforçar para fazer o mal. Quem precisa se esforçar para fazer o mal? Agora, cultive uma virtude. Você vai ver o esforço que você precisa fazer. Por que será? Por que será que a gente precisa se esforçar tanto para a gente ser bom? Porque de fato a nossa natureza ela é o quê? Ela é má. Então, para nós desenvolvermos virtudes, para sermos virtuosos, nós precisamos o quê? Nos esforçar. Porque caso contrário, o que vai fluir de nós é o mal. Porque o nosso coração é corrupto, e a nossa natureza ela é pecaminosa, portanto nós precisamos entender a nossa condição, queridos. Essa é a condição da humanidade. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. É a morte. Esse é o cenário 1, esse que Paulo fala. E é importante você entender isso. Você pode também não entender, você pode achar que você é bom, está tudo certo. Não tem nenhum problema. Aí o evangelho não vai fazer sentido para você porque você não precisa de Salvador. Né? Porque se você é bom o suficiente para chegar no céu com as suas próprias pernas, então você não precisa de alguém que seja intermediador, alguém que te leve para esse lugar. Mas se você percebe que esse mal habita a tua vida, se você percebe que a tua natureza ela é corrompida, então o evangelho vai fazer sentido para você. E o cenário 2 começa com um mas. Ai, que lindo. Fala para o irmão assim, que bom que tem um mais. Porque esse cenário primeiro estava terrível, não é, pessoal? Caramba, dá uma depressão, né? Mas, aleluia, fui perdoado, amado por Jesus. Música bonita essa, né, querido? Melhorou um pouquinho, né? Graças a Deus. Mas, presta atenção, queridos, esse é o cenário 2, e você precisa entender o amor de Deus por nós. Você precisa entender o que Deus fez por nós. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Amém, queridos? Então, Deus olhou esse cenário e Paulo diz para nós que a escolha de Deus foi qual? O que Deus fez? De fato, diante desse cenário de desobediência, desse cenário de corrupção da humanidade, desse cenário de total abandono da verdade, o que Deus fez? Qual foi a escolha dele? Ele escolheu nos amar. Isso revela a natureza de Deus. Deus é amor. O que Deus fez revela o seu caráter, as suas intenções e a sua prioridade. Não é assim, queridos, na nossa vida? As atitudes revelam interesses e prioridades. Não é, porque não é o que você fala, é o que você faz. É o que você faz. Você pode falar muitas coisas, mas o que vai revelar as suas intenções e o que vai revelar as suas prioridades, de fato, é como você age. Amém? Então a forma como Deus agiu em favor da humanidade revela as suas prioridades, revela o que de fato era importante para Deus. E o que foi importante para Deus nesse momento foi nos salvar. Queridos, entendam uma coisa, eu não estou dizendo que Deus é mais amor do que justiça, não. Ele é tanto amoroso como Ele é justo, mas Ele escolheu, Ele priorizou
nos amar. Estão entendendo isso, queridos? Sim. Porque virá um dia, a palavra de Deus diz que Ele virá com poder e glória e Ele vai julgar as nações da terra. Mas nesse momento Ele escolheu nos amar. Ele escolheu colocar o amor na frente da justiça. E em vez de Ele chegar e se irar conosco, em vez de Ele derramar a sua justiça e a sua condenação sobre nós, a Bíblia diz que Deus nos amou e a sua misericórdia foi revelada e a sua graça foi revelada. Deus não imputou a nós o castigo devido. Ao contrário, Deus te amou e estendeu para você uma graça e um favor que você não merecia. Amém, amados? Isso mostra quem é nosso Deus. É um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que priorizou você, priorizou a nossa salvação. Queridos, como nós podemos ignorar tão grande salvação, sabendo da nossa condição, sabendo daquilo que nós merecemos? Como eu posso ignorar o amor desse, o amor de um Pai, que ao invés de nos dar aquilo que nós merecíamos, Ele fez justamente o oposto. Ele estendeu a nós um favor maravilhoso, extraordinário, impensável. Não sei nem se existe essa palavra. Impensável, extravagante. Ele te amou. Considere isso, querido. Considere esse cenário, um cenário de graça, um cenário do favor de Deus. Um cenário onde um caminho se abriu, o caminho da salvação se abriu, porque nós estávamos perdidos, não havia o que fazer. E de repente Deus abre um caminho no meio do mar, abre uma vereda no meio do deserto. E Ele fala: filho, olha, eu priorizei você, eu me importei com você, eu me interesso pela sua vida, eu quero que todos se salvem. Nós vivemos na época da graça, que eles entendam isso. Há um favor de Deus sobre a humanidade. Mas esse favor um dia vai terminar. Um dia esse favor vai acabar. E aquele que um dia veio como cordeiro, vai voltar como leão. E ele vai vir julgar a terra. Então vamos aproveitar. Fala que não aproveita. Fala para o teu irmão, você não sabe que Deus te amou. Cabra safado. Mas é que Ele te amou, desfrute desse amor, queridos. Não ignore esse amor, não trate desse amor de qualquer forma. Isso é algo extraordinário que Deus fez por nós. Amém? Então valorize o que Deus fez por você. E no cenário 3, o apóstolo Paulo, ele apresenta, ou ele mostra o caminho da salvação, de como nós podemos desfrutar deste favor de Deus. Havia um cenário de condenação, agora o cenário mudou, agora nós temos o favor de Deus, e Paulo está dizendo: olha, queridos, eu vou mostrar para vocês como que nós podemos desfrutar deste favor. Paulo começa dizendo nesse cenário 3, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Ou seja, a salvação ela é única e exclusivamente pela graça e por meio da fé. O que isso significa? Que Deus tornou possível a nossa salvação quando decidiu nos oferecer vida quando merecíamos morte. Nos ofereceu perdão quando merecíamos condenação. Amém, queridos? Ou seja, a salvação é pela graça. Ou seja, é um favor de Deus. Não há outra maneira de nós sermos salvos senão pela graça de Deus. É o favor de Deus pela nossa vida. E esse ato de graça se torna efetivo quando nós cremos. Amém? Pela graça nós somos salvos por meio da fé, o que significa que quando eu creio ou dou crédito a Deus, quando eu valorizo este favor que Deus estende a mim, quando eu creio nele, eu sou salvo. É um ato
graça que se torna efetivo quando nós cremos. Amém, queridos? Deus justifica a pessoa que crê, não pelo mérito da sua crença, mas pelo mérito daquele em quem ele acredita. Amém? Então eu creio em Cristo. É o mérito que eu dou a Ele por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Eu creio nesse favor de Deus, eu creio nesse amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Então não é sobre o mérito da minha crença, mas é o mérito daquele em quem eu creio. Então eu boto a minha fé em Cristo Jesus. Ele é o objeto da minha fé. E quando eu creio em Cristo, então, por meio da graça, eu sou salvo. E Paulo, ele deixa claro para nós, e é muito importante você entender isso. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amém? Na outra linguagem diz que a salvação não vem por meio de obras, para que ninguém se vanglorie. Amém, queridos? Ou seja, a salvação não tem nada a ver com obras. A salvação não tem a ver com aquilo que você faz, não é pelo seu esforço, é por aquilo que Ele fez por você. E quando você entende esse favor, e quando você dá crédito e valoriza esse favor, e aí então você é salvo. A glória dele é um ato divino. A salvação é um ato divino do começo ao fim. Ele nos amou antes, em primeiro lugar. Amém? Ele estendeu o seu favor por nós. Ele derramou toda a sua ira no seu Filho, que foi pregado numa cruz e se fez maldito por nós. Então, o que Deus está pedindo de nós é que nós reconheçamos isso e que nós possamos crer nesta mensagem, para que então nós possamos ser salvos. Não tem nada a ver com o nosso esforço, queridos. É importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós não entendemos essa ideia e nós ficamos vivendo uma vida cristã, nos esforçando para merecer o favor de Deus. Ou aqui em Floripa não. Nós temos por algum motivo, isso é incutido dentro de nós. Nós temos um DNA religioso e nós aprendemos que nós precisamos fazer as coisas por merecer desde criança. Então faz isso para ganhar aquilo. Então nós ficamos nesse jogo com Deus. Então, Senhor, eu vou ser bonzinho, eu vou no culto, eu vou abraçar aquele irmão que eu não gosto, eu vou pagar o churrasco de alguém no sábado, e aí aí o Senhor vai me amar. O que nós estamos fazendo? Nós queremos o quê? Nós queremos ser recompensados, nós queremos que Deus olhe para nós e diga: olha, você é especial, realmente, você é muito bom. Olha, você tem um lugarzinho garantido aqui porque você tem um desempenho maravilhoso. Temos essa ideia de que as obras vão nos salvar. Não, queridos, Paulo está dizendo que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, não há outra forma. Não é pelo nosso esforço que nós vamos chegar ao céu. Mas Serginho, não tem esforço na vida cristã? Tem! Cabra safado, você estava querendo se livrar. Você ai, que bom então, o pastor já está falando ali, vou viver a vida, né? Deixa a vida me levar. Não, queridos, tem muito esforço na vida cristã. A gente abre mão de muitas coisas na jornada, a gente se esvazia. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e me siga. Há muita renúncia na vida cristã, mas não para a salvação, queridos. Não para a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. As obras vêm depois, e Paulo explica isso aqui. Então, queridos, não viva. Deve ser horrível essa sensação de você acordar toda segunda-feira com aquela sensação de que você já está devendo para Deus e que você tem que correr atrás, porque se você não correr atrás, Deus não vai estender o favor dele para você. Eu vou no culto domingo porque aí minha semana vai ser abençoada. Quem já pensou assim aqui? Levanta a mão, cabra safado. Não é verdade?
Aquela sensação de que eu vou ao culto, porque se eu for ao culto eu vou cumprir esse rito e essa obrigação, e assim a bênção de Deus estará sobre a minha vida, e eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu sou mais do que vencedor. E aí no primeiro domingo que você não veio no culto por algum problema, seja lá o que for, você já se sente um verme. Por quê? Porque, putz, agora minha semana vai ser terrível. E assim, em todas as coisas da nossa vida cristã, eu vou ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, vai vir um raio do céu e vai fulminar a minha vida. Eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Porque se eu não orar, então Deus não vai falar. Está entendendo, pessoal? A gente fica é uma loucura. Você vai pirar. E você vai cansar, vai chegar uma hora que esse fardo vai ficar tão cansado, sabe o que você vai fazer? Você vai jogar tudo para cima. Porque você não entendeu que é graça, que é favor de Deus. Amém, queridos? Amém. Então, isso tudo muda quando você consegue entender. Quando você consegue entender que a salvação não é aquilo que você faz, é aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. E aí nós nos tornamos, ou corremos o risco de nos tornarmos legalistas. É uma expressão que define um pouco esse estilo de vida religiosa, que é todo sistema, ou regras, ou expectativas, ou regulamentos que condiciona a salvação ao esforço humano, de agradar a Deus como uma recompensa por desempenho. Então eu fico ali correndo atrás, tentando o meu esforço. Legalismo é um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Queridos, a minha oração por todos nós, por essa comunidade, e a ênfase que nós damos aqui no Truth House, no nosso ensino, não é para que você se encontre com um conjunto de regras, de sistemas, de regulamentos para você seguir. Eu quero que você se encontre com Cristo, meu irmão. Sabe, eu não quero que você receba um pacotinho moral e ético. Eu quero que você receba o Espírito Santo de Deus na tua vida. A vida de Deus na tua vida. Eu quero que você nasça de novo. Deixa de ser morto para ser alguém vivo. Porque o resto do Espírito Santo vai fazer na tua vida, meu irmão. Estão entendendo, queridos? Muitas vezes as pessoas falam aqui, a gente ouve testemunhos. Eu não sei, encontrei a Truth House e aqui a coisa é mais leve. Quem já falou isso aqui? É mais leve, não tem aquele peso, não tem aquele jugo, sabe? Aí, será que nós somos relapsos? Será que nós somos frouxos? Talvez para alguns legalistas e esses que dão ênfase para essas coisas, talvez a nossa liberdade escandalize essas pessoas. Mas eu acredito que a verdadeira mudança ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é impondo uma série de regras em cima de você. Não existe vida em regras, a vida está em Cristo, querido. Então a nossa ênfase, a nossa oração é que você conheça Cristo e que você nasça de novo. Que você receba o Espírito Santo de Deus, porque com certeza o Espírito Santo de Deus vai começar a fazer uma revolução de dentro para fora, ele vai mudar a tua vida, ele vai transformar o teu ser, uma mudança real, verdadeira, legítima, sustentável. Essa é a verdadeira vida que Deus tem para nós. Amém, querida? Amém. Eu quero que você viva uma vida com valores elevados. Eu desejo para você, é bom viver uma vida cheia de ética, né? Uma vida, uma moral, uma vida alinhada com os princípios de Deus, alinhada com os mandamentos de Deus. Mas essas coisas não vão acontecer se não for pelo Espírito Santo de Deus, queridos. Pelo teu esforço, você vai acabar na roça, diria minha avó.
pelo teu esforço você vai se cansar. É pelo Espírito de Deus que habita a tua vida, porque você teve encontro com Cristo. Ele que vai transformar todo o teu ser. Amém, queridos? A nossa oração, falo por mim, falo pela Kika, é de que a nossa comunidade seja uma comunidade que viva pela graça de Deus, viva pelo favor de Deus, entenda esse favor, entenda e valorize esse favor, essa graça maravilhosa. Amém? Para que você então possa viver uma relação genuína, autêntica com Cristo. E para que Ele possa te trabalhar de dentro para fora, para que Ele possa mudar o teu estilo de vida, para que Ele possa mudar os seus valores, para que Ele possa transformar o teu coração, para que Ele possa te dar uma nova mente, uma nova mentalidade, uma revolução dentro de você. Mas é Cristo em você, queridos. Essa é a grande verdade, Cristo em nós. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então que você possa viver essa verdade na tua vida. Vamos ser menos religiosos e vamos ser mais amigos de Deus. Amém? Vamos viver uma relação genuína com Cristo, porque a vida está nele e a salvação está nele. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, por essa palavra bendita, que nos revela que, apesar de nós estarmos num estado de morte, de escravidão pelo pecado, de condenação, o Senhor ainda assim escolheu estender sobre nós o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Senhor, é difícil, parece algo tão surreal que às vezes parece que é mentira, Senhor. Como que o Senhor poderia nos perdoar? Como o Senhor poderia nos amar se nós éramos teus inimigos, se nós vivíamos de forma egoísta, se nós não queríamos saber do Senhor? Como podemos entender este amor, Senhor? Mas eu oro nessa noite para que o teu Espírito revele este amor a nós, Senhor, e que nós possamos receber este amor e valorizar este amor, e entender que a salvação é uma obra divina, é um favor teu sobre as nossas vidas, é graça sem medida, é misericórdia, é amor. Ah, Senhor, nos ensina esse mistério, Senhor, do teu amor. Nós queremos viver debaixo desta graça bendita. Nós não queremos ficar nos esforçando dia após dia na tentativa de conquistar a nossa salvação por nós mesmos, ou de buscar o teu merecimento, ou buscar a tua aprovação, Senhor, diante da nossa vida. Não, Senhor, nós reconhecemos que nós somos o que somos e entendemos que o teu amor é sobre as nossas vidas, e é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Para que o Senhor nos transforme, para que o teu poder transforme a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida real, uma vida relevante, uma vida salgada, Senhor. Não porque nós somos alguma coisa, nós podemos alguma coisa, mas é pela ação do teu Espírito em nós, Senhor, nos transformando a cada dia, nos levando num caminho de santificação, nos levando para uma vida agradável a Ti, Senhor. Não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Ah, Senhor, ensina isso para nós. O Espírito Santo revela esta verdade para nós, de que nós podemos fazer boas obras sim, e nós somos criados para as boas obras, mas não para a salvação, mas porque queremos viver uma vida agradável a Ti, porque queremos te amar de volta, responder com amor, Senhor, vivendo
eu já sou amado, porque eu já fui perdoado, porque eu já fui salvo, redimido, justificado, e agora eu quero viver uma vida que vale a pena, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.